Boa tarde, estamos iniciando nesse momento mais uma edição do Bastidores do Poder. Hoje é a edição de número 36 e, é claro, o titular do Bastidores do Poder é Jailson Teixeira, nosso analista político, já está aqui com muitas novidades para você. A semana inicia hoje e exatamente com muitas novidades políticas, principalmente. E como sempre, a gente começa com as notícias nacionais, como está o cenário político e o que é que o nosso analista político tem para nos dizer. Boa tarde, Jailson. Muito boa tarde, amigo Gervásio. Boa tarde aos ouvintes do programa Bastidores do Poder. E boa tarde lá aos nossos amigos da Rádio Difusora, que estão lá na parte técnica, principalmente o nosso amigo Ney. Estamos aqui mais uma semana, né, Gervásio, para falar sobre o nosso assunto, que é a política nacional, estadual e aqui da nossa cidade, Gervásio. Como é que está? Falando em política nacional, como é que está aí essa questão, né, ainda do Bolsonaro, né, que não tem nenhuma definição quem vai ocupar o espaço dele ou não? Ou você já sabe quem é o titular desse posto? Não, Gervásio, o cenário continua sem alteração a nível nacional, né? A direita ainda não conseguiu definir um nome para enfrentar a esquerda já está definida, o Lula vai para a reeleição, né? A esquerda fecha com um nome que é o Lula e vai para a reeleição. Já a direita, com 5 pré-candidatos, né? Romeu Zema, Caiado, Ratinho Júnior, Tarcísio e alguém vindo da família Bolsonaro, que pode ser a esposa, né? A Michele Bolsonaro, ou até mesmo o Eduardo Bolsonaro. Então, hoje o cenário é esse. Vamos ter uma eleição mais uma vez polarizada entre direita versus esquerda. Esses 5 nomes aqui não tem um nome ainda que o Bolsonaro definiu, que vai ser o representante dele. Então, com isso, Gervásio, a esquerda tende a crescer um pouco mais, tendo em vista essa certa fragilidade da direita. Porém, isso também não quer dizer que esses 5 nomes, um vai ser escolhido e os demais desistirão. Nesse cenário aqui, por exemplo, o Ratinho Júnior poderá sair pelo PSD, né? O Tarcísio pelo Republicanos, ou sair do Republicano e se filiar ao PL, como o Romeu Zema também poderá sair pelo Novo, e aí lá na frente, no segundo turno, eles estarem juntos. Esse acordo já foi feito, né? Desses candidatos aqui, caso saiam, cada um por si, no primeiro turno, eles já se combinaram que no segundo turno estarão juntos. Então o cenário é praticamente esse, a esquerda com um candidato, a direita com esses 5 candidatos a definir. O PDT provavelmente vai apoiar a reeleição do Lula, diferente do que ele fez na eleição passada, né? Na eleição passada teve um candidato do PDT, que foi o Ciro Gomes. Nessa eleição, o Ciro não vai sair candidato à presidência da República, ele está se desfiliando ainda dentro desse mês do PDT e está se filiando ao PSDB. Então ele vai ser candidato ao governo do estado lá no Ceará e deixa de participar ativamente desse processo de esquerda junto ao PDT. Agora, um detalhe que a gente sempre presta atenção é com relação às candidaturas femininas. Por quê? A Michele é uma das prováveis candidatas, mas só a Michele. Por que as mulheres se encolhem tanto? Gervásio, isso a gente vê em todos os cenários, né? A gente vê a nível de Brasil, a nível de Santa Catarina e a nível de Imbituba, né? Aqui em Imbituba, por exemplo, não tem nenhuma vereadora. Nós temos 13 cadeiras, né? 13 vereadores e 13 homens lá. Nenhuma mulher conseguiu chegar. A candidata mais próxima a ter chego foi a Rosiane, né? Depois teve a esposa do Catuta, teve a Michele. Fizeram boas votações, mas não conseguiram chegar. Mas, enfim, na verdade, falta um certo incentivo por parte dos partidos políticos de procurar, né, resgatar o interesse da mulher na política, porque há muito tempo, né, a gente chegou a ter uma presidente, né, que foi a Dilma, né? Hoje temos uma vice-governadora,
Gestão passada do Moisés também tínhamos uma vice-governadora, a tendência agora é de a gente não ter, né? Hoje temos uma senadora, mas o cenário referente à ocupação de espaço é bem restrito. O Tribunal Regional Eleitoral tem feito alguns movimentos no sentido de incentivar as mulheres a participar ativamente do processo eleitoral. Criou-se, então, até a cota feminina para que as mulheres, né, tenham uma certa garantia de recursos do fundo partidário, né, para que elas também possam ter uma garantia financeira da eleição. Mas nem isso tem chamado elas para o fronte das eleições. Então, isso realmente precisa-se fazer um movimento maior no sentido de procurar fazer com que as mulheres participem ativamente das eleições. E isso, eu acho que é um trabalho que tem que ser feito, Gervásio. É um trabalho de base não só aqui em Bituba, como a nível de Estado e a nível de Brasil. Exato. Agora, mas será que a mulher era inibida por natureza? É só um mais 6 ou mais 10 que sente essa vontade de disputar um governo de Estado, a presidência do país? Ou é porque ela se sente mais à vontade só com os homens no comando? Eu acho que ela é inibida. E assim, eu acho que os homens também não têm dado a certa importância. O espaço. Isso é importância e espaço para elas participar ativamente, né? Por exemplo, agora na Câmara, nós temos suplentes que são mulheres, né? O PL já deu oportunidade para a Lena. O PP já deu oportunidade para a Michela. Mas são oportunidades, assim, passageiras, de um mês, no máximo 2 meses. Eu acho que não chegou nem a ter 2 meses, 1 mês. Então, eu acho que os partidos precisam fazer esse movimento de rodízio dos suplentes, apesar que agora, né, saiu uma nova instrução normativa do STJ, no sentido de que agora o vereador, para se afastar e o suplente assumir, tem que ser acima de 4 meses. Piorou, né? Piorou bastante, porque antes tinha condições de fazer um rodízio. Eu estava lá numa cadeira, eu vou abrir 30 dias para o Gervásio, depois eu vou abrir mais 30 para o fulano, depois vou abrir mais 30 para o fulano. Agora não, ele tem que se licenciar acima de 120 dias para o suplente assumir. Isso dificultou ainda mais esse rodízio, porque o rodízio, Gervásio, é uma ferramenta que agrada os suplentes, que incentiva os suplentes, que faz com que eles continuem na política. Uma vez que não tivesse rodízio, né, de ele ficar ali 1 mês, 2 meses, enfim, né, que agora o mínimo é 4 meses, né, porque se a pessoa tem que se afastar 4 meses, então no mínimo um suplente hoje tem que assumir 4 meses. Dificilmente a eleição futura a gente vai ter boas pessoas com capilaridade de votos para poder enfrentar as eleições, porque ele vai dizer, não adianta eu ficar aqui carregando o voto, não me elejo, fico na primeira ou segunda suplência e nunca assumo. Então isso aí acabou dificultando. É mais fácil ser suplente no município do que no estado ou até mesmo no país, lá, Senado, Federal e deputados, ou não? O Senado, a pessoa não pode se licenciar 2 vezes, né? Então, durante a legislatura, ela só pode se licenciar 1 vez. Se ela tiver que se licenciar mais de 1 vez, aí ou é por motivo de saúde, e aí isso devidamente comprovado, né? Ou se ele for assumir um cargo de primeiro escalão. E tudo bem. Caso contrário, não tem mais como, vou sair 60 dias para o meu suplente do Senado assumir e tal. Não tem. Né? A nível de Estado e a nível federal, que seriam os deputados estaduais e deputados federais, o estadual tem mais chance porque às vezes o governador acaba aproveitando ele como secretário. Como acontece agora, né? Como está acontecendo agora, Jerry Comper, deputado estadual do MDB, é o secretário estadual de infraestrutura. Aí subiu o Emerson Stein para a secretaria, para deputado. Então, facilita nesse sentido. Já o deputado federal é mais difícil. Por quê? Porque geralmente ele não é aproveitado no quadro do governo do estado. Apesar que agora
o governador acabou aproveitando o deputado federal Carlos Chiodini para a Secretaria de Agricultura e Pecuária, e aí acabou subindo o primeiro suplente, que é o Luiz Vampiro. Ele teve sorte, porque dificilmente um governador acaba absorvendo um deputado federal. Agora, aqui na base de vereador, é muito mais fácil, né? Porque essas conversações já iniciam logo depois das eleições. O prefeito começa a montar o governo e já começa a observar determinadas peças que ele pode mexer e assumir o suplente, como aconteceu aqui. O David Aquino, vereador eleito do PL, né, o prefeito botou ele na Secretaria de Infraestrutura, o Rafael Melo assumiu no lugar. Então, a nível de município, respondendo a tua pergunta, Gervásio, a nível de município, estado e união, a vantagem, a possibilidade do vereador, de o suplente assumir, a maior chance é nos municípios. Voltando lá para política nacional, o filho do Bolsonaro que está nos Estados Unidos, ele está licenciado ou não? Ele não está licenciado, né? Ele continua lá, existe um processo de cassação já do mandato dele, tramitando, e eu acredito que antes do final do ano eles devem estar resolvendo isso, porque é uma coisa certa, né, Gervásio? Ele está lá, o governo, nós estamos pagando salário em dia, né? E são valores consideráveis, né? Porque não é só o salário dele, é os dos assessores, é de toda a estrutura dele que nós estamos pagando, e ele não tem vindo trabalhar. Tem alguém no lugar dele? Não tem suplente no lugar dele. Ele não está licenciado. Ele está lá, não tem, e ainda não subiu o primeiro suplente, né? Então já existe um processo de cassação do mandato dele tramitando, e eu acredito que até o encerrar do ano aí, ele deve ser cassado. Eu acho que do jeito que vai ficar, a não ser que ele retorne para o Brasil, mas ele está com receio de chegar aqui e dar problema, né? E vai dar. A tendência é que dê. Vale, então vai aqui. O mais correto era ele renunciar ao mandato. Fica lá de vez. E ficar lá. Ficar lá é o mais correto, né? Agora, teria que ver a questão legal da renúncia dele. Se ele renunciando, ele pode concorrer a outro cargo. Apesar que não sei se ele faria o registro da candidatura dele, ficaria lá. Não sei como é que ele faria uma eleição nesse sentido, né? É indefinido. É indefinido. A situação dele é complexa, né? E cada vez vai se agravando, né? Com as palavras, né, que ele vem usando contra a corte, contra o governo e tal. Isso aí, querendo ou não, vai prejudicando, né? A língua é o mal da família? Principalmente na política, né? Mas nessa família Bolsonaro. Sim. Eles sempre se perderam pela língua, né, Gervásio? Sempre se perderam pela língua. O Bolsonaro diz mesmo que se arrependeu pelas falas que ele fez durante a pandemia, né? Foram falas pesadas, né? Eu acho que ele está na situação que ele está. E ali que começou a coisa descambar, a eleição dele começou a ficar ruim, a reeleição dele, por conta das falas, né? Foram 600 mil mortes, aí ele comprou briga com o povo, comprou briga com o judiciário, comprou briga com o Congresso, comprou briga com a imprensa. Daí quem é que ficou com ele? O pessoal da extrema-direita, ponto. É aquilo ali. Dali para frente, ele não conseguiu avançar, porque ele tinha as portas fechadas. É aí onde o Lula pôde absorver isso aí. O Lula foi: temos que ficar em casa, pandemia e tal, tratando bem o judiciário, se articulando com o Congresso, mesmo não eleito, mas tratando de alianças, de conversações e tal. E aí onde ele avançou o território, né? E numa situação assim, por exemplo, Bolsonaro era o presidente, tinha todas as condições de ter um assessor especial para orientá-lo. Será que ele não teve esse assessor ou ele não aceitou a orientação? Gervásio, eu acho que o assessor ele teve, assessores vários, né? Inclusive o Cid, né? Que foi o delator do processo dele, que é onde desencadeou todo esse processo que hoje ele sofre. Eu acho que ele tinha assessores, tinha pessoas qualificadas ao lado dele,
Porém, isso não basta quando tu ouve e não escuta, né? Então é complicado. Quando uma pessoa tu fala, ela escuta, mas não ouve. Então, e o Bolsonaro, pelo que a gente acompanha na imprensa, né, nas conversações e tal, diz que é uma pessoa que não escuta ninguém, que ele é independente, que ele fala por si. E eu até acredito que seja isso, porque não tem como uma pessoa falar, às vezes, o que ele fala, sem ser corrigido por alguém e continuar na mesma rota do erro. É o poder, né? Ah, já isso, mas ele... Aquilo ali é questão estratégica. Ele fala daquela forma porque ele tem os determinados seguidores que seguem ele, defendem ele pela aquela fala, por aquele posicionamento político. Pois é, mas é limitado, tem teto isso. Tem teto. Aí tu vai até aquela classe ali e para. Dali para frente tu não vai. Tu tens que ter um discurso ameno para te conseguir pulverizar e começar a atingir outras esferas. E ele batia no teto ali do extremismo e não conseguia furar aquilo ali. Foi o que aconteceu. Será que o poder chega tanto e faz uma pessoa ficar cega, não enxergar nada, não ouvir ninguém e se tornar uma pessoa, no popular, burra? Com certeza, Gervásio, o poder. A gente vê, né, o poder como muda as pessoas, né? Eu tenho exemplos aqui mesmo da cidade, pessoas que tomaram determinado rumo e assumiram determinadas posições estratégicas de governo que moldaram a sua postura. Era uma pessoa antes do cargo e passou a ser outra pessoa depois do cargo. Então, o poder, para quem não está preparado, é igual a dinheiro para quem não está preparado, Gervásio. Por que às vezes vai lá um sujeito humilde, joga um bilhete na Mega Sena, ganha e dá 2 anos e perde tudo? Não está preparado. Eu costumo dizer que o dinheiro não foi feito para todos, porque a pessoa tem que estar preparada, senão perde tudo. E o poder é a mesma coisa, a pessoa tem que estar preparada psicologicamente, né? Porque senão... e outra, o poder é passageiro. O poder é passageiro. As pessoas às vezes acham que assumem um cargo e eu estou naquele cargo e é para a vida inteira. É um cargo no TRF4. Vou ficar lá, sou um desembargador do TRF4, vou ficar para a vida inteira. Negativo. É passageiro. A política é passageira. Tu está num cargo passageiro. Estás na Câmara de forma passageira. És secretário na prefeitura de forma passageira. Prefeito está ali de forma passageira. Acabou o mandato, nós vamos encontrar ele na fila do banco, da lotérica, no caixa no mercado, num bar, num restaurante, e ele vai estar sem aquele cargo, ele volta a ser a mesma pessoa. E aí, meu amigo, a tristeza é grande. Por isso que às vezes a gente vê determinados prefeitos, Gervásio, que não tem um amigo. Hoje são rodeados, né? Mas quando deixam a prefeitura, saem pela porta de trás porque não tem ninguém esperando na porta da frente. Não conquistam uma amizade. Isso acontece não só para prefeito, para secretários, para diretores de autarquias e etc. Quando devolvem o cargo para o governo do estado, vão ver o que é bom na rua. Aí vão ver como é que está a popularidade dele, o grau de amizade, o telefone não toca mais, não recebe uma mensagem. Pô, eu recebi um convite de aniversário toda hora, agora não recebo mais. Tu não é mais nada. Então, essa avaliação, o cara que ocupou hoje um cargo comissionado deveria fazer. Que ele está ali de forma passageira. E ele está ali para resolver os problemas de todos. Não tem. Eu vejo aqui na prefeitura, às vezes, determinado problema simples a ser resolvido, não resolve, fica um passa o processo para um, passa para outro, vence prazo, não resolve a vida das pessoas, está ali de forma passageira, vão resolver, vão despachar. Eu, por onde passei, eu já ocupei diversos cargos comissionados a nível municipal e até federal, por onde passei a minha mesa nunca ficava nada pendente de um dia para o outro. Assim. Mesa limpa.
Pode chegar. E hoje, inclusive, no meu escritório. Chego lá, não tem nada pendente. Eu resolvo tudo de um dia para o outro. E se porventura a carga fosse muito grande, estava tudo anotado na agenda para o dia seguinte. Agora tem secretário que a fama é deixar empilhado em cima da mesa para dizer, olha quanto serviço que eu tenho. E não resolve. E ali está ali uma ligação de água, uma ligação de luz, um alvará para um comerciante. E ele nem... Uma viabilidade com a abertura de uma empresa, um alvará de construção, está tudo ali parado. Uma certidão negativa que ele precisa para pegar um empréstimo, para financiar uma casa, e não se resolve. Só vão cair a ficha a hora que sair do poder. Quando chegar lá na rua, que vão dizer, bah, eu poderia ter feito isso, ter ajudado, ter feito isso. Não fazer coisa errada, mas é tocar. Os governos têm que tocar. Facilitar a vida das pessoas, né? Facilitar, tocar as coisas para frente, Gervásio. Não pode ficar ali embaçando. Tudo é embaçado. Todos os governos é embaçado. Olha, eu vou citar um exemplo aqui de Imbituba, que até foi um exemplo positivo. Eu vou escrever sobre isso sexta-feira. Eu tinha 2 lâmpadas queimadas na frente da minha casa. Aí perguntei para o vereador Humberto, como é que faz para pedir uma lâmpada hoje? Qual é o mecanismo que o atual governo está usando? Já isso, ó, tem esse WhatsApp aqui, é do Sim Catarina, tu entra lá e tal. Entrei lá, mandei uma mensagem, veio a resposta e para cadastrar. Uma coisa meio burocrática, mas tudo bem. Seu nome completo, a localização, onde o poste fica, que tipo de defeito que é. Ah, bicho, eu pedi era um questionário. Mas, enfim, a foto do lugar, a localização, enfim, mandei tudo. Não me responderam. No dia seguinte, eu mandei uma interrogação e ele respondeu. Bom dia, senhor Jair, nós estamos abrindo protocolo. Em breve estaremos mandando o número do processo. Tal. Aí deu um questionou meia hora, mandou 2 protocolos e disse que em até 6 dias úteis após a aprovação da prefeitura. Então a prefeitura ainda tem que aprovar para eles ir lá. Tá bom, já é uma burocracia do caramba. Mas resumo, Gervásio. Foi sábado, meio-dia, tinha uma chuvinha ainda fina, eles estavam lá trocando. Então, tem alguma coisa. É burocrático, eu acho desnecessário mandar para a empresa preencher um questionário, a empresa mandar para a prefeitura mandar para a empresa, e a empresa, depois de 5 dias úteis, ir lá. Mas no meu caso funcionou. E eu não precisei estar usando, né? Mas funcionou porque era o Jailson. Não, eles nem sabem quem é. É um aplicativo ali, um contato. Não precisei usar interferências, porque, Gervásio, a nossa cidade, essas cidades pequenas, não é só Imbituba, cidade pequena, é muito do jeitinho. Tem que falar com o vereador para resolver. Eu não passei o protocolo para ninguém, eu fui e resolvi. Então, é uma coisa a se elogiar no atual governo. E o caso do Jair Messias Bolsonaro? Ainda falasse ainda pouco que ele está arrependido das falas dele. Mas se ele voltasse, tivesse a oportunidade de voltar ao governo, ele mudaria ou não? Olha, Gervásio, isso é só para quem conhece ele intimamente, né? Eu, particularmente, acho que não mudaria a postura no geral. Eu acho que ele mudaria uns 20%. Eu acho que ele regularia a lenta dele melhor com relação ao judiciário, com relação às políticas públicas, com relação à questão do próprio Congresso, a própria imprensa. Eu acho que ele regularia mais a fala dele, os posicionamentos dele. Mas mudar 100% eu acho difícil. Acho bem difícil. Já estaria impregnado na... Ele já vem de há muito tempo, né, com essa postura, né, dele, essa postura de... É porque também foi militar, né, capitão. Então... e aí ele está muito tempo no Congresso, sempre foi um cara assim combativo e tal, eu acho que dificilmente ele mudaria. Mas eu vejo que essa opção dele voltar, Gervásio, não, sem querer desanimar quem é bolsonarista, que nos escuta,
Mas eu acho que deu, eu acho que não tem, até porque ele está inelegível com essa condenação para ele voltar a ser candidato só em 2090. Então, assim. Aí ele já vai estar lá em cima de idade, né? Então, assim, eu acho que a era Bolsonaro em si foi o que ele pode, de forma inteligente, onde eu já comentei aqui no programa passado, é tentar trabalhar uma chapa Tarcísio Freitas e Michele Bolsonaro. É uma chapa boa para combater a esquerda. Agora, se ele ficar nessa vaidade que alguém da sua família tem que ser o cabeça de chapa, aí, meu amigo, cada vez mais a esquerda acaba crescendo com a desunião e o desentendimento entre eles. Tanto que o Lula agora até apelidou o Eduardo Bolsonaro, chamando ele de meu camisa 10. Porque como ele faz tanta burrada, o Eduardo Bolsonaro, o Lula apelidou ele de meu camisa 10. Porque vive fazendo coisas que acabam inflando a esquerda, né? Então, eles têm que procurar se entender. E logo, tá? Para já. Não pode deixar a situação escambar a um certo ponto, daqui a pouco do Tarcísio chegar e dizer, olha, vocês querem saber de uma coisa? Eu vou cuidar da minha candidatura à reeleição em São Paulo. E daqui a pouco o Ratinho Júnior fala a mesma coisa, olha, eu vou cuidar da minha candidatura aqui à reeleição aqui no Paraná. E aí a turma vai correndo. O Romeu Zema bota o pijama e vai para casa. Aí acaba sobrando nada, aí o Lula vem e ganha frouxo. Isso pode acontecer? Bom, se eles ficarem nesse embate aqui, eles inclusive tinham que aproveitar esse momento que o Bolsonaro está com uma prisão domiciliar e que o Alexandre de Moraes tem autorizado as visitas, de já procurar resolver essa situação enquanto ele está ali. Porque daqui a pouco, se ele for para um regime fechado, na Papuda ou numa delegacia da Polícia Federal, aí as visitas serão muito mais restritas e difícil de ter diálogo, de conversação, né? Então, é melhor procurar agora, enquanto não foi publicada a sentença definitiva, para que isso se resolva antes de uma definição que pode piorar ainda mais o cenário. Fechamos aí a questão nacional? Sim, fechado. Então, nós vamos ao intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre a questão